Oi, eu sou a professora Cristiane do GAD Fisiologia. Nesta videoaula, o assunto será motivação. A motivação é algo que te move à ação. Em geral, se tratam de sensações de desconforto que necessitam de ações para promoverem o seu alívio ou a sua extinção. Os comportamentos motivados, melhor compreendidos, são aqueles que garantem a sobrevivência do indivíduo e da espécie, como sede, fome e cópula. Mas há muitos comportamentos motivados mais complexos que não compreendemos tão bem, como o envolvimento com política, grupos religiosos, associações de classe e assim por diante. Obviamente, nós teremos a participação hipotalâmica no controle dos comportamentos motivados, afinal você já sabe que o hipotálamo é uma área no sistema nervoso que recebe muitas informações e comanda regulações homeostáticas. Além disso, ele tem relações conectivas diretas e indiretas com áreas relacionadas com o controle das emoções e do comportamento, em especial o complexo amidaloide e o núcleo accumbente. Ele seria, então, uma estrutura organizadora de pacotes comportamentais para a garantia da sobrevivência, fazendo isso através dos seus vários núcleos organizados antero-posteriormente, como você pode ver nesse esquema, e também médio-lateralmente, o que não está representado aqui. Lesões hipotalâmicas podem causar falta de motivação e drogas injetadas diretamente no hipotálamo podem alterar a apresentação de comportamentos motivados, exacerbando ou inibindo esses comportamentos dependendo da área de injeção e do composto injetado. Vamos entender um pouco melhor alguns desses comportamentos. Primeiro, nós devemos saber que os comportamentos motivados são classificados como apetitivos, que são aqueles envolvidos no preparo para obter o alívio ou o prazer desejado, e consumatórios, que são aqueles que efetivamente causam o alívio ou prazer. Por exemplo, beber água é um comportamento motivado pela sede. A sede é incômoda. Comportamentos apetitivos para beber água envolvem a busca da água. O comportamento consumatório seria efetivamente beber a água, o que causa a sensação de alívio e encerra a sede. Nós vamos abordar rapidamente aqui os processos de dois grandes exemplos de comportamentos motivados da neurofisiologia, o controle do equilíbrio hidrossalino e o controle do equilíbrio energético. O equilíbrio hidrossalino se relaciona à sede e ao apetite ao sal. Vamos primeiro entender uma coisa. As variações de volume e osmolaridade podem acontecer independentemente. Por exemplo, você pode ter perda de volume sanguíneo sem alteração da osmolaridade, o que aconteceria no caso de uma hemorragia, como está representado aqui. Você pode ter perda de volume com aumento da osmolaridade, por exemplo, em situações de desidratação. Você ainda pode ter alterações da osmolaridade sem que o volume extracelular seja afetado se você beber água para reidratar após exercício intenso e não uma solução isotônica. Através da sede e do apetite ao sal, podemos regular volume e osmolaridade. Esses dois mecanismos devem poder ser acionados independentemente para que uma regulação não atrapalhe a outra. Então, por exemplo, se seu sistema nervoso detecta hipotonicidade, que é uma baixa osmolaridade, o apetite ao sal e a preservação de sódio pelos rins são acionados, mas não há sensação de sede ou tentativa de preservação de água. Se houver desidratação com hipertonicidade, por outro lado, os rins passam a conservar água e você sente sede, só que não há necessidade de preservação de sal. As alterações de volume também interferem na pressão sanguínea, então mecanismos cardiovasculares de regulação da pressão arterial também serão acionados. Os mecanismos regulatórios renais e cardiovasculares envolvidos nesse processo não são assunto dessa aula, então eu vou só citá-los sem explicar em detalhes, apenas para que você possa entender o contexto da ativação hipotalâmica na regulação hidrossalina. Vamos pensar no que acontece em caso de desidratação. Você perde água, então há queda de volume extracelular, o que acarreta queda de pressão arterial. Além disso, a perda de água aqui não é acompanhada por perda de eletrólitos, então nós temos um aumento da osmolaridade do meio interno. Como consequência da queda de pressão arterial, também há redução do filtrado glomerular nos rins. Então, sistemas cardiovascular e renal irão atuar de forma integrada para aumentar a pressão sanguínea e reter volume líquido através dos reflexos baroreceptores e da ativação da alça regulatória renina-angiotensina, que age sobre a circulação. O hipotálamo tem células que detectam diretamente a osmolaridade do meio interno, chamadas osmorreceptores.
Além disso, o hipotálamo recebe informação do tronco encefálico acerca da pressão arterial. E por fim, o hipotálamo tem receptores para angiotensina 2 nas membranas de alguns dos seus neurônios. Então, o que acontece? O hipotálamo interfere no nível de ativação autonômica em resposta aos mecanismos cardiovasculares e renais, mas também, através das suas conexões com áreas de regulação emocional e motivacional, induz a sede. Dessa forma, nós somos motivados a beber líquidos que, sem o sal, quando absorvidos, vão corrigir a tonicidade do meio interno e aumentar o volume sanguíneo, regularizando a pressão arterial. Outra coisa interessante que acontece na regulação da sede é a sensação de alívio imediatamente quando estamos bebendo a água e, obviamente, quando a água ainda não foi absorvida. Portanto, a osmolaridade, quando a gente já sente o alívio, não foi corrigida ainda. Receptores na cavidade oral enviam informações ao bulbo olfatório, no núcleo do trato solitário, uma região muito importante na regulação do apetite e da pressão arterial, e essas informações são encaminhadas para a ínsula, para o córtex cingulado e para o hipotálamo, causando a extinção do comportamento de beber água. Isso, de novo, é importante porque se continuássemos a sentir sede e beber água até a osmolaridade ser corrigida, poderíamos acabar bebendo água demais e reduzindo demais a osmolaridade, prejudicando o controle rápido dessa variável. Vamos lembrar rapidamente agora sobre a fome e a saciedade na regulação da disponibilidade energética para o organismo. Sobre isso, é importante que você tenha em mente que, evolutivamente, somos construídos para armazenar energia sempre que possível, pois nossos ancestrais poderiam passar dias ou semanas sem ter o que comer, sem ter com que se alimentar. E nesse caso, uma boa reserva energética seria crítica para a sobrevivência do indivíduo. No entanto, hoje em dia o alimento está disponível facilmente, de formas nunca antes disponíveis, de forma que é relativamente fácil que nos alimentemos em excesso. O controle da fome é feito por núcleos hipotalâmicos, em especial o núcleo arqueado, com participação de outros núcleos. Lá no núcleo arqueado, nós temos muitos tipos neuronais, entre eles um grupo de neurônios que, quando estimulados, aumentam o comportamento alimentar e o outro que reduz o comportamento alimentar. Essa indução ou redução é feita por conexões do núcleo arqueado com o núcleo paraventricular do hipotálamo. Além de interferir no comportamento alimentar, o núcleo paraventricular interfere na atividade simpática e no metabolismo basal, através das suas relações com a hipófise e o tronco encefálico. Mas de que outra forma esses neurônios regulam a fome e a saciedade? É claro que isso ainda está em franca pesquisa, mas até agora já se sabe que agudamente, receptores de pressão e de nutrientes do trato gastrointestinal enviam pelo nervo vago informações para o núcleo do trato solitário e também que as células hipotalâmicas têm receptores para hormônios liberados pelo trato gastrointestinal e glândulas associadas, como a colecistocinina, a gastrina, a insulina e a grelina. Essa regulação aguda funciona de forma que os hormônios e as sensações ativados durante a ingestão e a digestão induzem a ativação de neurônios anorexigênicos do núcleo arqueado, enquanto a queda desses hormônios e o aumento da liberação de grelina, que é liberada quando o estômago está vazio, causam a ativação de neurônios orexigênicos. Dessa forma, vamos alternando em ciclos de fome e saciedade ao longo do dia. Cronicamente, nosso peso é regulado principalmente pela leptina. A leptina é uma citocina liberada por adipócitos, proporcionalmente à quantidade de gordura estocada no organismo. Neurônios do núcleo arqueado também sofrem interferência da leptina, principalmente quando seus níveis caem, aumentando o desejo por comida. Níveis de leptina elevados lentamente e cronicamente, como no caso do aumento de peso com o passar da idade, causam uma resistência à sinalização dessa citocina no hipotálamo. Alimentos in natura ou pouco processados apresentam maior quantidade de substâncias que reduzem a resistência à leptina, o que ajuda na sensação de saciedade a longo prazo, favorecendo a manutenção de um peso saudável. Essa regulação favorável à ação da leptina é perdida no uso de alimentos processados e ultraprocessados, favorecendo o aumento crônico da sensação de fome e, por isso, o aumento crônico do peso corporal. Uma coisa que convém a gente lembrar é que essa comunicação entre o sistema nervoso e a corrente sanguínea, seja pela liberação de neurohormônios ou pela recepção de informações provindas de outros tecidos, se dá por áreas especializadas chamadas órgãos circunventriculares.
Nessas regiões do sistema nervoso central, há uma quebra fisiológica da barreira hematoencefálica, de forma que a troca de moléculas entre a corrente sanguínea e o sistema nervoso é facilitada. São áreas relacionadas, como citado, à regulação da fome, da sede, do comportamento sexual, do apetite ao sal, entre outras coisas. Certo, então, dados esses exemplos da ação hipotalâmica para a regulação de 2 comportamentos motivados, vamos olhar mais de perto outras regiões encefálicas que sofrem interferência do hipotálamo e são acionadas na indução desses comportamentos. Eu vou deixar um link aqui para você revisar os núcleos da base, caso você ache necessário, porque nós vamos agora focar no estriado ventral, também chamado de núcleo acumbente. O núcleo acumbente é a parte do estriado que participa da motivação, da liberação de comportamentos motivados. Eu quero que você se lembre que os núcleos da base são acionados para frear ou liberar comportamentos e que há vias paralelas de processamento motor, emocional e mental. Então, nós estamos agora falando da alça emocional. Eu também quero que você se lembre de que a dopamina, que era liberada pela substância negra compacta no estriado, sempre facilitava a liberação do movimento, atuando na via direta ou indireta dos núcleos da base. Pois bem, aqui nós temos o globo pálido ventral, tonicamente inibindo comportamentos motivados. Sob comando de áreas de processamento emocional, o núcleo acumbente é ativado e ele inibe o globo pálido ventral, o que libera a execução dos comportamentos motivados. Assim como nós temos o estriado ventral, chamado de acumbente, e o pálido ventral, nessa via, nós temos que a área responsável por liberar dopamina, nesse caso, não é a substância negra, mas sim a área tegmentar ventral do mesencéfalo, ou VTA. Ela fica medial à substância negra compacta. Os axônios dopaminérgicos da VTA no trajeto proacumbente são chamados de via mesolímbica. Animais que foram implantados com eletrodos na via mesolímbica e tinham controle sobre a estimulação, ao aprenderem que tinham esse controle, passavam a fazer isso incessantemente. Eu vou deixar o link de um vídeo sobre o assunto aqui. Você pode ir direto nos minutos 2 a 4 para ver esse experimento, se você quiser, porque é um vídeo um pouco longo. Pacientes implantados da mesma forma relatam uma sensação de prazer quase sexual quando a estimulação é acionada. A via mesolímbica é a via da recompensa. Vamos entender isso. Os níveis de dopamina no estriado são como um sensor de expectativa e realidade, ou um sensor do quão recompensador cada comportamento realizado se mostra. Por exemplo, se você é pego de surpresa com uma coisa boa, ou seja, não havia expectativa de uma recompensa, os níveis de dopamina aumentam, indicando que o que quer que você tenha feito antes de receber aquela recompensa resultou em um ganho. Vamos colocar isso no contexto escolar. Digamos que eu resolvo aplicar uma prova surpresa e você faz a avaliação sem ter estudado. E não acha que aquilo vai dar certo, mas inesperadamente se sai muito bem. O seu sistema nervoso detecta que você se surpreendeu positivamente e isso fica registrado. Agora, digamos que você já entendeu que o estilo da professora Cristiane é tentar te pegar desavisado, então você estuda pra caramba para a próxima aula. E fica naquela expectativa, pensando que vai ser legal, porque você está preparado e vai sair muito bem. Você chega a ficar ansioso para se sair bem na avaliação, que agora não é mais tão surpresa assim. Pois bem, nesse caso, os níveis aumentados de dopamina acontecem durante a expectativa positiva. E se você realmente se sair bem, como esperava, eles não se alteram depois. Ou seja, na verdade, na segunda situação, o que a dopamina te sinalizou é que a sua realidade correspondeu à sua expectativa. Portanto, não há surpresa envolvida, não há ganho além do previsto. Não há necessidade de se aumentar os níveis dopaminérgicos depois do acontecido. Numa terceira situação, imagine que você também estudou, fez a prova, achou até fácil, portanto, sua expectativa é de que sua nota seja alta. Mas por alguma razão, sua nota não foi alta, sua nota foi muito aquém do que você esperava. Nesse momento, os níveis caem, os níveis de dopamina caem, indicando que o que quer que você tenha feito para se preparar não funcionou. Portanto, não é um comportamento que vale a pena ser mantido. Então, esse circuito é responsável pela previsão e comparação de resultados esperados com resultados obtidos. Obviamente, o seu sistema nervoso sempre vai trabalhar no sentido de maximizar recompensas e minimizar frustrações. É isso, no fundo, que te motiva a praticamente tudo que você faz.
Aqui cabe um comentário, porque a grande maioria das drogas de abuso interferem nesse sistema, de forma que sempre, invariavelmente, o consumo da droga causará um aumento da disponibilidade de dopamina no núcleo accumbente. Então, o que o seu sistema nervoso aprende é que o consumo da droga sempre supera as suas expectativas. Portanto, consumir a droga é um comportamento super recompensador. E todas as outras coisas que promovem a liberação de dopamina, como estar com os amigos ou com a família, fazer exercícios, assistir um filme, vão compensar menos do que o uso da droga. Afinal, não há estímulo fisiológico que consiga atingir os níveis dopaminérgicos obtidos pelas drogas. O resultado é que nada mais, além da droga, motiva a pessoa. Para vocês terem uma ideia, a cocaína reduz a recaptação de dopamina na fenda sináptica entre VTA e accumbente. A nicotina ativa as células da VTA, promovendo liberação de dopamina no accumbente. O álcool inibe neurônios de ação inibitória sobre a VTA, facilitando a ativação da VTA. E as anfetaminas aumentam a resposta do accumbente à VTA. Então, acaba que os nossos comportamentos são uma questão de custo-benefício, mesmo que você não pense conscientemente dessa forma. Eu vou terminar deixando alguns questionamentos para você. O que te motiva? Você está sendo motivado apenas realmente para fazer coisas que superam as expectativas? De que forma as recompensas esperadas e inesperadas estão interferindo no seu comportamento? As redes sociais estão exercendo um apelo proporcional ao que deveriam para você, a ponto de outras coisas mais importantes não estarem te motivando tanto quanto o celular ou o tablet? Bom, nós vamos parando por aqui. Esse é o GAD Fisiologia. Obrigada por assistir.